Então, chamo agora a doutora Viviane Calice da Silva, que é coordenadora do programa de diálise peritoneal da Fundação ProRim, e professora da Escola de Medicina da Univille, em Joinville, Santa Catarina. Coordenadora também do Comitê de Diálise Peritoneal da SBN. Por favor. Então, bom dia, pessoal. Mais uma vez, queria agradecer o convite para estar aqui conversando com vocês um pouquinho hoje sobre uma coisa que eu realmente sou apaixonada, que é a diálise peritoneal. É fato que a gente enfrenta muitos desafios, realmente, né, para conseguir manter essa terapia. E o Tarcísio colocou para a gente uma das possibilidades que a gente tem, né, de, então, melhorar um pouquinho o financiamento para a diálise peritoneal e tornar os nossos serviços um pouco mais viáveis, né? Porque eu realmente acho que é um direito do paciente poder escolher o tipo de terapia que lhe cabe melhor no seu dia a dia. E eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre os desafios em diálise peritoneal de início urgente. Nós temos o programa de diálise peritoneal de início urgente em Joinville desde outubro de 2016, e isso realmente foi um divisor de águas nas nossas práticas clínicas e no acesso dos nossos pacientes à diálise peritoneal. Nosso serviço aumentou mais de 250% ao longo desses últimos anos, e a gente realmente enfrentou alguns desafios que eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês aqui. Então, quando a gente vai olhar, né, o significado da palavra desafio no dicionário, um deles é uma ocasião ou grande obstáculo que deve ser ultrapassado com o objetivo de se atingir alguma meta ou concluir algum objetivo. Em diálise peritoneal, como a gente estava comentando agora há pouco, existem muitos desafios. E um deles são as dúvidas quanto à eficiência da terapia, é um desafio que vem sendo como é que posso dizer, vencido, né, pelas inúmeras evidências na literatura de que a diálise peritoneal é tão efetiva quanto a hemodiálise nos pacientes renais crônicos. A dificuldade e a falta de formação de profissionais na área da nefrologia, especificamente em diálise peritoneal, justamente pelo número tão pequeno de serviços que trabalham com essa terapia, às vezes isso também leva a um certo prejuízo na formação dos nefrologistas. Também o desconhecimento por parte dos pacientes, então muitos pacientes nem sabem que tem a possibilidade de estar fazendo a terapia no domicílio, e um dos maiores é realmente a questão do financiamento para a terapia. E quando a gente fala em desafios na diálise peritoneal de início urgente, a gente poderia então destacar 3 principais aspectos, que seriam os desafios relacionados à logística para implementação e manutenção do programa, relacionados aos pacientes e as complicações que podem acontecer nesse perfil específico de paciente. Então, em relação aos desafios relacionados à logística, para que a gente possa estabelecer e instituir um serviço de diálise peritoneal de início urgente, a gente tem que ter uma estrutura física, né, para que a gente possa implantar o catéter desse paciente em tempo hábil, de acordo com a sua necessidade de iniciar em terapia, um espaço na unidade, que não precisa ser muito grande, né, para colocar o paciente em diálise peritoneal intermitente após a alta hospitalar, mas, muito antes disso, a gente tem que ter uma equipe proativa e disponível para fazer a avaliação desse paciente, implantar esse catéter, ter alguma coisa de material em estoque, máquinas que possam ser utilizadas para colocar esse paciente na diálise peritoneal de início imediato, assim que o catéter for implantado. E essa equipe, então, que faz essa avaliação é a mesma equipe que faz, posteriormente, o treinamento e todo o manejo do paciente. Então, tem que ser uma equipe bastante capacitada e alinhada com essas rotinas. E, realmente, né, se a gente para pensar que esse paciente, na grande maioria das vezes, é o paciente que não se sabia renal crônico, na grande maioria das vezes, ele chega em uma emergência de diálise, e aí você tem que fazer a avaliação do perfil do paciente, se ele não tem nenhuma contraindicação para diálise peritoneal. Posteriormente, então, solicitar a avaliação da equipe para ver se, do ponto de vista social, ele tem apoio para se manter em terapia depois, porque não adianta você colocar o TENCOV, fazer a diálise no momento da urgência, e ele não ter como dar seguimento posteriormente. Então, existem todas essas rotinas, esses passos que são seguidos e que você realmente precisa de uma equipe bastante alinhada e disponível, como eu comentei anteriormente.
Os desafios relacionados aos pacientes também são muitos, né? Quando a gente para pensar as contraindicações de diálise peritoneal de início urgente, a gente tem que levar realmente em consideração o perfil desse paciente, né? Então, pacientes que têm múltiplas cirurgias prévias, com muitas cicatrizes abdominais, talvez ele tenha uma certa dificuldade de evoluir bem na diálise peritoneal, com história de fibroses, aderências, infecção de parede abdominal é uma contraindicação do implante do catéter. Pacientes com histórico de peritonite fúngica, pacientes que cheguem num quadro de edema agudo de pulmão, com necessidade de ventilação mecânica, com fração inspirada de oxigênio acima de 70%, porque, nesse momento, você vai colocar volume no abdômen do paciente, isso vai restringir ainda mais a expansão torácica dele. E pacientes com hipercalemia, com alteração de eletrocardiograma, existem nefrologistas que acreditam que a diálise peritoneal não seria o melhor método nesse momento, né? Além disso, muitos desses pacientes que chegam nessa condição são pacientes extremamente frágeis, extremamente inflamados, alguns deles idosos, e isso pode trazer algumas complicações após o implante do catéter. Sem esquecer que são pacientes, né, então, que se apresentam com sinais e sintomas de uremia em uma situação de urgência de iniciar a terapia renal substitutiva. Então, isso não tem como ser 100% fácil, 100% sucesso o tempo todo, entendem? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, né? Às vezes, os pacientes já com história de transplante, já tendo feito diálise peritoneal, diátese de reto importante, com hérnia umbilical, cirurgias prévias, bem no baixo ventre, que é onde a ponta do catéter tem que estar posicionada, além de um dos principais fatos, né? Que, às vezes, os pacientes não têm suporte familiar, às vezes, eles não têm uma condição cognitiva e de independência suficiente para que eles possam fazer a diálise peritoneal. Esse é um estudo que a gente fez lá no nosso serviço, foi publicado em 2020 no JBN, teve como primeira autora a nossa enfermeira RT, a Ellen Ferreira, que avaliou cerca de 215 pacientes que foram encaminhados para avaliação da enfermagem como pacientes potenciais de iniciarem diálise peritoneal de início urgente. Então, isso aconteceu de março de 2017 a agosto de 2019. O paciente tinha, então, urgência de diálise, era avaliado pelo médico, não possuía contraindicações para a diálise peritoneal e passava para a avaliação da equipe da enfermagem, que faz todo um processo de entrevista, avaliação da família, etc., e dá o parecer como positivo ou negativo. Então, com esse trabalho, a gente viu que 20% dos pacientes eram contraindicados para a diálise peritoneal de início urgente. E o principal fator foi realmente a dificuldade de autocuidado e a ausência de alguma pessoa da família que pudesse auxiliar como cuidador para essa terapia. Os pacientes que tiveram parecer positivo entraram em diálise peritoneal e 89% permaneceram na terapia após os primeiros 30 dias. E quando a gente vai para as complicações, né, pessoal, eu vejo assim que no dia a dia a gente recebe aos profissionais, às vezes, para fazer o treinamento, conhecer o nosso serviço, o maior medo que o nefrologista tem é de enfrentar as complicações depois que implanta o catéter, porque, às vezes, não sabe como tratar isso, né? E elas realmente acontecem, né? A gente sabe que complicações só acontecem com aquelas pessoas que fazem os procedimentos. E alguns dos exemplos, né, a gente tem hemoperitônio, sangramento do ósseo de saída do catéter, extravasamento, infecção do ósseo, peritonite e translocação, né, migração da ponta do catéter. Mas eu digo para vocês que, na prática, assim, né, a gente consegue manejar essas complicações sem grandes dificuldades. E eu queria trazer um pouquinho para vocês o que tem na literatura sobre isso, né, que realmente as complicações mecânicas e a necessidade de reposicionamento cirúrgico do catéter é uma realidade nos pacientes em diálise peritoneal, não sendo diferente nos pacientes com início urgente. Esse trabalho mostra até uma prevalência maior nos pacientes de início urgente. E também a questão do extravasamento, né? A literatura coloca que realmente o paciente que inicia de maneira urgente tem um risco maior de extravasamento e que isso, às vezes, pode necessitar a pausa da diálise, às vezes até mesmo a migração temporária para a hemodiálise, para que o paciente possa ser dialisado da forma correta. Esse é um trabalho que mostrou, novamente, né, uma alta incidência de extravasamento pericatéter no grupo de início urgente. Essa é uma revisão sistemática e meta-análise publicada no Cochrane em 2021, se não me engano, que mostra realmente, né, que os pacientes que iniciam de forma planejada têm um menor extravasamento, principalmente nos estudos caso-controle, foi o que foi encontrado, mas que, ao mesmo tempo, a sobrevida da técnica a longo prazo ela é semelhante para ambos os grupos. Então,
tem desafios, né? E a gente realmente precisa estar dispostos a enfrentar esses desafios para que a gente tenha sucesso nessa empreitada que é a diálise peritoneal de início urgente. São muitos atores que contribuem para resolver e fechar esse quebra-cabeça, mas, no fim das contas, a gente tem bons resultados, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, esse é um outro trabalho nosso que foi publicado no JBN em 2021, que é a dissertação de mestrado do nosso cirurgião, que é o Dr. Murilo Pilati, em que a gente avaliou, né, se existiam diferenças entre os grupos de início urgente, considerando o início até 7 dias após o implante do catéter, e o grupo planejado após 15 dias do implante. Então, aqui eu vou pedir desculpa para vocês, tá? Essa figura eu coloquei uma que está errada, então o N do início urgente é 70 e planejado é 67. A gente percebe que, pelo menos no nosso grupo, as complicações em 30 dias não foram diferentes. A gente tem migração de ponta de catéter e extravasamento semelhante em ambos os grupos. E, da mesma forma, a gente não tem complicações relacionadas à infecção ou migração do ponta do catéter significativamente diferente em ambos os grupos a longo prazo. A gente mostra, então, um tempo livre de hospitalização semelhante entre o grupo planejado e o grupo de início urgente ao longo dos primeiros 12 meses, e, da mesma forma, uma sobrevida da técnica também na faixa de 80% após um ano em terapia. Sendo que o dropout foi semelhante em ambos os grupos, e a principal causa de dropout, o principal preditor para dropout no início urgente foram as complicações dos primeiros 30 dias, e, para o paciente planejado, o implante da técnica por laparotomia. E aí, como é que a gente lida com esses desafios, né? Então, para cada um dos desafios, a gente tem que ter realmente muita disposição. E eu diria que, na logística, a gente tem que ter, né, um nefrologista engajado, bastante empenhado e que acredite na modalidade, como o meu amigo Tiago Proença de Moraes, que vai conversar com vocês a seguir, né? Porque esse nefrologista ele vai ser a chave para que esse serviço dê certo e que todo o êxito em relação à equipe seja obtido através das rotinas que são necessárias. Também a gente pode trabalhar com a parte do financiamento, porque existe uma APAC para diálise peritoneal intermitente, que pode ser solicitada a nível SUS. É realmente necessário que o serviço tenha a disponibilidade de fazer um investimento mínimo, pelo menos, para ter o material em estoque, né? A gente tem auxílio aí da indústria farmacêutica quanto a alguns desses insumos e máquinas. É muito importante avaliar de uma forma adequada o paciente, levando em consideração as contraindicações da terapia, aspectos clínicos e sociais desses pacientes. E cada uma das complicações que eu mostrei para vocês, a gente tem possibilidade de tratamento, né? É fazer curativo compressivo no sangramento do ósseo, lavar a cavidade, medidas laxativas, reposicionar o catéter, às vezes até mesmo fazer uma pausa na terapia e migrar temporariamente para a hemodiálise e tentar de novo, né? A gente realmente precisa tentar de novo, certo? Que as coisas ao longo do tempo vão se ajeitando. Então, realmente, assim, para a gente instituir um serviço de diálise peritoneal de início urgente é um caminho árduo, né? Muitas vezes a gente se encontra sozinho para andar naquela estrada, mas, no geral, com muita persistência, resiliência e trabalho em equipe, o resultado é possível, né? Então, desculpa, qualquer coisa que vale a pena não vem fácil e a gente realmente, com persistência, consegue muitas vezes realizar o impossível. Eu acho que a realidade do nosso serviço em Joinville, né, de diálise peritoneal de início urgente, foi realmente um sonho que se concretizou e, de certa forma, quando a gente tem tudo isso em conjunto, a gente consegue atingir o sucesso. Tá bom? Então, era isso. Obrigada.